Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, seu podcast de Pinheiro para o mundo inteiro. E sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral e não esqueça do seu feedback. É através da sua mensagem que a gente está trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. Lembrando sempre que o podcast está retornando com episódios novos, com um cenário completamente também novo. Afinal de contas, nós estamos em Pinheiro, Maranhão, mas nós somos para o mundo inteiro. Kels, por que a gente tem que se inscrever, ativar o sininho de notificações, dar aquele like? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque você fazendo isso, você vai estar nos ajudando e o próprio YouTube vai perceber que o nosso conteúdo é relevante e vai estar direcionando para mais pessoas, tá certo? Então coloca o link da gente aí em todos os seus grupos de WhatsApp, no grupo da fofoca, isso, coloca lá nesse grupo da fofoca, no grupo da vizinhança, no grupo do time de futebol, coloca em todos os grupos porque você vai estar ajudando o nosso podcast, tá certo? E o podcast de hoje tem o privilégio, a honra de estar recebendo a doutora Caridade Vega. Nós vamos estar contando uma história dela de vida e também por que ela veio aqui para o município de Pinheiro. Doutora Caridade, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite e bater esse papo especial aqui no podcast. Obrigada a você por convite. Muito bem, a gente vai começar sempre, eu começo assim, né? Pelo começo. Que dizem que essa pergunta é uma pergunta um pouco difícil, né? Mas algumas pessoas dizem que não. Enfim, quem é Caridade Vega? Conta pra gente quem é a doutora Caridade Vega. Bom, a doutora Caridade Vega é uma mulher muito guerreira, né? Uma mulher que já superou muitas dificuldades, Sim. muita coisa na vida, né? Eu sou cubana, sou Uhum. médica, sou cirurgiã, especialista em cirurgia plástica ocular e já trabalhei em vários países, formei parte da formação médica de muitos profissionais que hoje exercem a medicina na América toda, incluindo na Rússia. Operei em vários lugares do mundo também e hoje estou aqui em Pinheiro. E a sua formação, no caso, foi aonde? Lá em Cuba, foi em qual instituição? Eu me formei em Cuba, no Instituto Cubano de Oftalmologia, Sim. conhecido como ICO Pando Ferreira. Eh, Exercí também no Hospital Universitário Nacional Henrique Cabrera, que lá formava parte do claustro de professores universitários que formavam os estudantes de medicina e os residentes também de medicina. E por que foi para essa área, doutora? Foi influência de alguém da sua família ou a senhora é a única? Conta pra gente por que escolheu o oftalmologista. Bueno, primeiro escolhi a medicina porque de criança ficava muito doente, então minha mãe me levava continuamente no pediatra e eu tinha um pediatra que era um excelente profissional. Eu gostei muito dele, comecei a admirar muito Tá bom. a profissão, o trabalho que ele fazia, Sim. e então fiquei com aquela ideia: quando eu seja maior, vou querer estudar medicina e ser médica. Também meu pai, agradeço muito ao meu pai, que foi um grande incentivador. Sempre ele me incentivou: minha filha, quando você vai ser médica e quando você seja médica, eu seja velhinho, você vai tomar conta de mim, vai cuidar de mim, e assim mesmo aconteceu. Então, ou seja, não foi essa influência que aconteceu que a senhora escolhesse a medicina, né? Eu escolhi a medicina por isso, e depois que já comecei na medicina, sempre me inclinei pela área cirúrgica. Sim. Desde o terceiro trimestre, comecei a participar de um movimento que lá em Cuba se chama Movimento de Alunos Ajudantes. São aqueles estudantes que têm um índice maior e eles podem escolher um tutor daquela área da medicina que eles têm preferência. Eu escolhi a cirurgia geral, comecei a fazer plantões na área de cirurgia. Depois conheci por outra, uma amiga, conheci a área de oftalmologia, porque ainda não estava no tempo, não? No estádio de oftalmologia,
E me apaixonei pela oftalmologia. E aí mudei da área de cirurgia geral para oftalmologia desde o terceiro ou quarto trimestre do ensino, da carreira de medicina, e até hoje estou na oftalmologia. Apaixonei mesmo. E assim, só para a gente entender, doutora, por exemplo, na cidade que a senhora mora, a senhora chegou também a exercer a sua função? Que a senhora morava, no caso, lá em Cuba, na Em cidade? Cuba, Chegou a sim, exercer? Ou se exercia lá. formou e já foi para outros países? Não. Não, A senhora trabalhou lá também. trabalhei lá, trabalhei em Cuba, fiz parte em Cuba de um projeto que se chamou Operação Milagre. Cuba recebeu pessoal da América toda, de muitos países, o projeto do ALBA, recebia pacientes e a gente operava lá no Instituto Cubano de Oftalmologia, principalmente pacientes com catarata. Depois, eu viajei como parte desse mesmo projeto e continuei a cirurgia. Aí foi quando tive um pouco de contato com o pessoal brasileiro e aí Sim. me apaixonei por o Brasil também. E como a senhora foi que veio para o Brasil? Foi já para trabalhar ou não veio para conhecer o Brasil, para ver dama de turista no Brasil? Primeiramente vim como parte do projeto Mais Médico no ano Ah, sim. 2013. Eu concluí no projeto no finais do ano 2016. Fui em Cuba, fiquei lá trabalhando uns 5, 6 meses e depois voltei como turista para o Brasil e aí não voltei mais em Cuba. E qual foi o primeiro local que a senhora trabalhou no Brasil? Primeiro estado, primeira cidade que foi? Foi na Bahia, Na Bahia. na bela cidade de Santo Antônio de Jesus. Lá a senhora ficou quanto tempo? A senhora lembra? Lá fiquei aproximadamente 8 anos. E foi para outros estados também ou de lá já veio para o Maranhão? No, Não. da lá da Bahia já vim para o Maranhão, só que inicialmente não vim para Pinheiro. Eu vim e me estabeleci em Presidente Dutra. Presidente Dutra, conheço. Ou seja, de Presidente Dutra que veio para Pinheiro. E de Presidente Dutra, então vim para Pinheiro. E vamos lá, como é que foi? A senhora já sabia, já conhecia Pinheiro, já tinha ouvido falar de Pinheiro, porque Pinheiro é muito conhecido, né? Principalmente, por exemplo, o carnaval é muito famoso aqui em Pinheiro. E a senhora já tinha ouvido falar da cidade de Pinheiro? Por umas amizades, eu conheci da cidade de Pinheiro, me interessei Sim. pela cidade, a gente veio, conheceu, ficou uns 3 dias. Na verdade, eu vim com minha família conhecer a cidade, como seria a oportunidade de trabalho aqui. Ficamos esses dias, logo voltamos allá em procura de uma casa. A gente conseguiu a casa e foi uma coisa assim muito rápida. Se apaixonou já por Pinheiro. A gente mudou em menos de um mês, já estávamos aqui em Pinheiro. A senhora acha que o povo de Pinheiro é um povo receptivo? É. Eu acho assim, o povo em geral da Baixada, de Pinheiro, é um povo muito receptivo, acolhe muito bem a gente. Eu gostei muito daqui. Muito bem. A gente vai falar muito ainda sobre Pinheiro, mas eu quero voltar um pouquinho lá para a região, lá para seu país, no caso Cuba. Quando a senhora estava lá estudando, fazendo faculdade, a senhora se imaginava no futuro, por exemplo, trabalhando em outro país? Não, na verdade, nunca imaginei, não, que eu iria exercer a profissão fora do meu país. Isso Fora do não seu era país. um pensamento, quando era jovem, Não tinha esse pensamento. não tinha. Ou seja, a senhora imaginava que iria se formar, mas queria exercer no seu país. Mas e hoje, doutora Caridade, a senhora trabalhando aqui com essas. A gente percebe a sua felicidade, né, de estar aqui no município de Pinheiro, estar no Brasil, mas a senhora tem vontade, por exemplo, de também exercer sua profissão, voltar a exercer sua profissão no país Cuba? Eu tenho um grande amor por meu país, né? Mas, por exemplo, seria muito difícil fazer o que eu faço aqui hoje, não se adapta à realidade, infelizmente, É de meu diferente. país. É uma realidade muito diferente. Mas, por exemplo, aqui na região da Baixada Maranhense é uma região também considerada muito complicada, muito delicada, falta de representatividade, essas coisas tudo. A senhora consegue ver a nossa realidade muito parecida com a realidade de lá ou não? É completamente diferente? É uma realidade completamente Diferente. diferente, porque aqui a gente tem muita liberdade ainda de fazer. Entendi. Você pode traçar seu destino e você pode conseguir aquilo que você se propõe ser.
Você não tem limites para alcançar o sucesso na sua profissão, para se preparar, ir e fazer curso, ter seu próprio negócio, ter muitas coisas e você mesmo, quem pode impedir isso, porque se você se propõe fazer alguma coisa, você consegue. Muito bem. Doutora, a gente sabe perfeitamente que os médicos, um dos melhores do mundo, estão em Cuba, né? A medicina cubana, ela é conhecida, ela é reconhecida mesmo como uma das melhores. Mas quando a gente vem, por exemplo, uma região como a Baixada Maranhense, que é onde tem uma falta de conhecimento é muito grande, o que é que eu quero perguntar? A senhora já encontrou, a senhora chega a encontrar, por exemplo, algum tipo de preconceito, algum tipo de, algumas pessoas não querem, por exemplo, ser atendido por a senhora ser cubana, ou isso nunca existiu? Não, na verdade, nunca existiu Nunca isso. existiu. Não, ao contrário, o que eu recebo é muita alegria, muita gratidão, muito reconhecimento à Sim. medicina cubana. Eu geralmente o paciente quando não me conhecem, não, que são pacientes novos, às vezes perguntam, e esse sotaque é de onde? Então aí eu falo, não, eu sou cubana. Sim. E então, geralmente ela fala, medicina cubana é muito reconhecida, o médico cubano é muito bom. Já eu conheci um médico cubano que atendeu no posto, que atendeu em X lugar, e era muito bom. A gente tem muita saudade de Sim. um médico X. Na verdade, graças a Deus, nunca encontrei com esse preconceito. Ah, entendi. E tem até outros amigos, tem amigos também que atendem aqui, que são cubanos que atendem aqui na Baixada. A gente até estava conversando agora há pouco, né, e falamos o nome de um. Inclusive, quero até aproveitar e convidar também para participar aqui no podcast muito em breve, né? Que é o Cidelon médico também, que atende aqui na Baixada, né? Exatamente, o doutor Cidalon. Cidelão. Então, vamos agora ao seguinte, aí as clínicas, né, a senhora atende na clínica particular e no SUS, né? E como é que foi esse seu contato com a região da Baixada? O que mais lhe agradou, vamos dizer assim, dessa nossa região maravilhosa? Bom, a, Fora, fora a comida, né? Tem a comida muito boa. A comida me apaixonou, hein? Comida muito peixe, comida Isso. muito jussara, hein? Olha, Já apaixonei também já está muito familiarizada, assim. por o jussara, a farinha, o peixe, Muito bem. tudo isso já sou baixadeira, um pouco baixadeira também. Graças a Deus. Então, a senhora a senhora presenciou, a senhora está tendo esse contato com pessoas bem carentes, pessoas que realmente, às vezes, estão com um problema, e esse problema talvez foi fruto da falta de conhecimento, né? A senhora está lidando, como é que a senhora está lidando com essa situação? É, no dia a dia a gente percebe, não? Desde que a gente chegou aqui, percebe a falta de profissionais da Baixada, a falta de atendimentos de qualidade, a vezes essa disponibilidade daquele profissional que está Sim. bem preparado, bem capacitado, é muita carência aqui na Baixada. Então, é meu propósito como pessoa sempre dar o meu melhor, Fazer uma saúde humanizada. humanizada, um atendimento humanizado. Às vezes eh, saio um pouco do tema da área da oftalmologia, porque eu também sou formada em medicina geral. Eu sou clínico geral, sou especialista em medicina de família e comunidade, formada em Cuba e formada por la UFMT também. Eu tenho os dois diplomas, igual que de oftalmologia. Tenho meu diploma de oftalmologia da Universidade Cubana e tenho meu diploma de oftalmologia de especialista por la UFMA. Então, às vezes, o contexto do paciente vai além da oftalmologia, aquela queixa que ele tem. E às vezes é coisa de cubano, de médico apaixonado por esse atendimento humanitário, um pouco mais integral, um pouco mais aprofundado. E às vezes me saio do contexto da oftalmologia e já vou Sim. a falar-lhe quizás de nutrição, de cuidados gerais, A de senhora é um pouco de tudo, psicóloga, tudo ali. um pouco de orientação se tem diabetes, se tem hipertensão, e já vou além disso. Mas também, às vezes, me vejo obrigada a ser, porque já a fazer isso, né? Tenho pacientes que chegam queixando-se de dificuldade visual e, por exemplo, dor de cabeça, e já diagnostiquei paciente com tumor cerebral e tive que Entendi. encaminhar urgente para um neurologista.
Tive paciente com dengue, que tem dengue, mas como tinha dor no olho, foi na consulta do oftalmologista. Então, Muito. assim a vida do médico, né? Doutora, e a senhora pode contar, pode compartilhar com a gente alguma situação assim que a senhora presenciou que foi por falta de conhecimento, tá, daquela pessoa, por falta de talvez de oportunidade que ela está com aquele problema nos olhos? A senhora tem alguma lembrança assim? Eu eu presencio muito, por exemplo, sempre bato na mesma tecla do glaucoma, hein? Isso. Porque é muito triste. Sou especialista em glaucoma, ¿no? Y es muy triste cuando un paciente llega pensando que a dificuldade visual que tem vai resolver com uma cirurgia. Ele acha que tem catarata e que com uma cirurgia ele vai voltar a enxergar. Quando você examina aquele paciente e vê que não é catarata, que tem um glaucoma já muito avançado, um glaucoma que deteriorou completamente sua visão, que aquele nervo óptico já não tem nada dele, está completamente atrófico, então isso é muito difícil. Falar para aquele paciente, e eu como profissional me sinto muito frustrada nesse momento, me sinto com o coração partido, porque o médico também é humano, o médico sente. Sim. E então são situações assim, por falta de conhecimento, por falta de acessibilidade aos serviços de saúde, às vezes são muitos fatores que levam a isso, mas principalmente essas coisas, a pessoa não sabia, não se preocupou, não teve acesso a um especialista, a um exame um pouco detalhado, e a visão foi se deteriorando até chegar a la perda total da visão. Doutora, a senhora falou agora há pouco em relação ao glaucoma e catarata, né? Eu queria que a senhora pudesse aprofundar mais um pouquinho, explicar qual é a diferença de um para o outro. Bom, Kelson, glaucoma é sinônimo de hipertensão ocular, é decir, pressão alta no olho, Sim, que se acompanha de um deterioro do nervo óptico. Eu lhe falo aos meus pacientes, o nervo óptico, aquele cabo, aquele cabinho que a gente tem dentro do olho que faz a conexão entre o olho e o cérebro. Se ele se atrofia, a gente para de enxergar. entendi. Então, glaucoma basicamente é isso, um problema que provoca pressão alta e que pode levar a cegueira por atrofia do nervo óptico. Sim, Uhum. Que esse nervo óptico está lá no fundo do olho. Agora, catarata está um pouco mais na metade do olho, vamos chamar-lhe assim. A catarata é a opacidade da lente natural que a gente tem desde que nasce, que se chama cristalino. Ao longo dos anos, ou por traumas, ou por diabetes, por alguma condição, mas geralmente própria da idade, a partir dos 55, 60 anos, aparece esse cristalino, essa lente natural do olho fica opaca. E entendi. aí se chama catarata. Catarata. E os dois, no caso, tem cura ou não? Glaucoma não tem cura. Não. Glaucoma se controla com tratamento médico ou cirúrgico, já seja laser ou a bisturi ou com implantes valvulares para controlar a pressão. Mas a Ah, visão que se perdeu por glaucoma, a pessoa não recupera nunca mais. Agora, catarata sim já é uma causa de cegueira que é reversível. A gente tira a catarata, implanta uma lente intraocular e a entendi. pessoa recupera a visão. Doutora, a senhora já tem quantos anos de formada na Eu área? tenho 30 anos. 30 anos. Já mudou muita coisa, a tecnologia hoje tem ajudado muito, né, na sua área? Mudou muito. Eu, casualmente, ontem conversava com um colega acerca, fazendo cirurgias de catarata, estávamos os dois batendo, mientras operávamos, batendo um papo, e eu já le falava, eu passei por todas as Esse técnicas processo. cirúrgicas, desde as mais antigas hasta estas mais modernas, e toda uma evolução da oftalmologia, porque nos últimos 20 anos a nossa especialidade revolucionou muito.
o mundo do laser, os aparelhos evoluíram muito e isso tem contribuído muito à qualidade visual de nossos pacientes, tem contribuído muito a um diagnóstico precoce das doenças, doenças de retina, doenças da mácula, no tratamento mesmo do glaucoma, na abordagem da catarata. Antigamente, com outras técnicas, você operava de catarata e tinha que fazer um repouso muito estrito. Ainda tem pacientes mais idosos que pensam que é aquela técnica, assim, não, mas eu vou ter que ficar de resguardo 3 meses, não, uma coisa vai ser muito estricto, a técnica mudou, agora é muito mais simples e isso contribui muito para essa recuperação de nossos pacientes. Qual é, assim, hoje o estágio mais tecnológico na área? A senhora poderia citar para a gente, assim, algo que é mais novo que... Bueno, dentro das Porque eu vi, coisas, por exemplo, a senhora também é especialista, por exemplo, a senhora é especialista em em cirurgia plástica cirurgia ocular. plástica. É uma da grande inovação também? Ou isso sempre existiu? Sempre existiu a cirurgia plástica ocular, mas ela, como parte das outras subespecialidades da oftalmologia, também revolucionou muito com o mundo do laser. Entendi. O uso dos lasers veio para nos ajudar muito. Mas existem coisas muito novedosas, como que se está experimentando uma retina artificial e tratamentos muito inovadores para o tratamento do buraco macular, para tratamento das degenerações maculares, que são causa de cegueira em pacientes maiores de 50 anos. Doutora, e essa parte, né? Vamos falar um pouquinho essa parte dessa que a senhora é especialista em cirurgia plástica. Como é que funciona isso? Isso é novo aqui na região da Baixada Maranhense ou não? Também. Na verdade, na região da Baixada, até o dia de hoje, que eu saiba, a única especialista Sim, eh, da área de cirurgia plástica ocular que exerce a tempo completo na Baixada sou eu. Quizás tenham algum outro especialista que vem, atende a cada 15 dias, mas quem fica direito entendi. aqui em atendimento completo, contínuo na Baixada, sou eu. E como é que funciona? Eu fiquei curioso Eh, agora. Como é que funciona no Bom, caso? a área da cirurgia plástica ocular é uma área muito linda. Eu conheci ela depois de já ser experiente na parte de catarata, de glaucoma. Cheguei por casualidades da vida, Uhum, na área de cirurgia plástica. É uma história bem curiosa, Eu mudei de hospital, estando lá em Cuba. Eu era do serviço da subespecialidade de catarata, era uma clínica oftalmológica com todas as áreas, as subespecialidades. Então, eu queria estar, é decir, eu era formada da área de catarata, eu queria ir para o serviço de catarata. Mas como fui a nova, a última que chegou naquele hospital, eles me negaram a vaga. Não, não tem vaga no serviço de catarata. Você vai ir para o serviço de cirurgia plástica ocular. Me enviaram para lá como um castigo, como para fazer-me mal. Mas eu apaixonei pela cirurgia plástica ocular. Amo demais, porque o cirurgião plástico ocular é como um artista. A gente é capaz de rejuvenescer o olhar das pessoas, é capaz de melhorar a autoestima das pessoas, é capaz de fazer muita coisa entendi. com o paciente. Eu tive um caso que me tocou muito, muito de cerca. Era um adolescente com uma sequela por um acidente. Tinha perdido a visão de um olho, ficou com uma deformidade na pálpebra e o olhinho dele ficou branco e menor que o outro olho. Imagine, um adolescente, uns 18, 19 anos, o menino não queria sair do quarto, o menino não namorava, não estudava, não trabalhava, não fazia nada, só era fechado no quarto. A avó dele levou para mim, a gente fez umas 3 cirurgias, reconstruiu o olho dele, colocou uma prótese idêntica ao outro olho e a gente recuperou esse menino para a sociedade. A Ele, autoestima dele voltou. a autoestima, a autoconfiança dele voltou, ele voltou a estudar, ele voltou a trabalhar, se incorporou completamente na sociedade. Então, cirurgia plástica não é só questão Mas assim, de estética. qualquer pessoa que queira fazer, pode fazer ou não?
Tem, tem, Tem que ter algum. não, tem coisas que são, por exemplo, de indicação médica e são coisas que outras que são de indicação estética. A pessoa passa por uma avaliação, a gente avalia determinados parâmetros, faz uma avaliação bem ampla e faz registro através de fotos e alguns testes, e então determina se realmente aquela pessoa tem critério de fazer aquela cirurgia. Ah, entendi. Doutora, e também eu vejo muito, era até mais, vamos dizer assim, mais feito. Eu senti que agora parou um pouco a questão das lentes, né? Eu vou colocar uma lente azul para ficar com os olhos azul, vou colocar uma lente verde. E isso pode ser feito, porque eu já vi algumas pessoas que isso faz mal. Isso é mito ou é verdade? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, o uso das lentes de contato deve ser realizado com muito cuidado. Sim. Primeiro, a pessoa deve Só, passar. só rapidinho, para eu não Sim, perder seu raciocínio. Por exemplo, a lente ela não substitui, por exemplo, um óculos. Ela não substitui. Que eu já vi pessoas, não, em vez de usar óculos, eu vou usar uma lente. sim, pode usá-la. Pode. Substitui, incluso a qualidade visual entre o óculo e a lente de contato é superior com a lente de contato. Ah, A entendi. nitidez é muito maior. Então, no caso, ou seja, conta pra gente em relação a essas lentes de Então, contato. em relação às lentes, o que acontece? Que às vezes as pessoas usam por indicação própria, não passam por uma consulta. Ah, entendi. Então, o ideal é que passe por uma consulta. Nós avaliamos se tem alguma contraindicação para o uso da lente de contato. Por exemplo, algo tão simples e tão frequente na baixada como o paciente que tem pterígio, aquela carnecinha, aquela pelicinha no olho, essa paciente não deve usar lente de contato. Se tem algumas outras doenças, não deve usar lente de contato. Então, é importante que faça essa avaliação. E a segunda coisa é que o usuário de lente de contato tem que ter muito cuidado na manipulação da lente e na higiene e conservação daquela lente. E a terceira coisa é que usuários de lentes de contato têm que usar colírio lubrificante contínuo, porque a lente de contato provoca uma diminuição na produção de lágrimas. Então, o olho fica mais ressecado e esse olho é mais propenso a ter algum tipo de trauma ou de infecção. Eu que sou muito sentimental, que choro à toa, não posso usar, então. Doutora, e em relação, por exemplo, tem que estar tirando, sem brincadeira nenhuma, lente de contato, por exemplo, ao dormir? Tem que ser. Essa lente de contato tem que ser tirada para dormir. A própria pessoa pode tirar, né? A pessoa é treinada para tirar e para colocar a lente de contato. Entendi. E no caso também, fora isso, pode fazer qualquer outra coisa, tomar banho, fazer qualquer outra coisa com leite de Pode contato. fazer atividades esportivas, tá? Existem diferentes tipos de lentes de contato. Estão lentes que são gelatinosas, são muito Tem molinhas. lente que é para colocada só para questão de estética mesmo. Ah, eu quero ter os Sim, olhos verdes. sim. Essa de estética, geralmente aquela lente gelatinosa colorida. Existen lentes, esas gelatinosas semirrígidas y lentes rígidas, que ya son, tem determinadas indicações que aí é por doenças próprias da córnea, então o médico passa aquele tipo Aquela- específico de lente, mas já essa não pode ser comprada sem a prescrição médica. Muito bem. Voltando à questão dos assuntos daqui na área da saúde, na Baixada, por se tratar de uma região que a gente já falou algumas vezes, de pouco, né? Às vezes as pessoas têm de baixa renda, pessoas de pouco conhecimento e tal. A senhora tem encontrado, por exemplo, pessoas que já romperam barreiras? Porque às vezes a gente encontra várias pessoas, não vou procurar no médico porque não é problema de médico, isso aqui é uma dorzinha, eu vou botar um colírio aqui em casa, eu vou, não, já passa. Tem gente que às vezes bota até água gelada, bota um gelo, bota. A senhora tem encontrado pessoas assim que já romperam essas barreiras, que agora não, quando tem algum problema, procuram um especialista? Ou dá encontro ainda pessoas com esse tipo de, vamos dizer assim, ignorância, entre aspas. Encontramos, hoje mesmo, Lamentável, né, doutor? no atendimento pela manhã, às vezes, pessoas idosas, a gente diagnostica, você tem catarata, a pessoa não quer operar. Não, eu vou ficar boa, eu não vou operar. Olha, E ainda falam assim, então eu lhe explico, esse é o direito de não operar, mas a pessoa deve saber
O que vai enfrentar, Mas aí, no caso, a senhora também comunica outra pessoa da sim, família, né? o que vai enfrentar se você não faz a cirurgia de catarata. Vai enfrentar uma cegueira e pode enfrentar um glaucoma secundário a essa catarata que lhe vai provocar pressão alta no olho e dores oculares e perda irreversível da visão. Qual é o maior problema que mais aparece aqui na região? É glaucoma, catarata? O que a senhora mais encontra no dia a dia? O que mais encontro no dia a dia Isso. é o síndrome do olho seco e o pitirígio, a carne no olho. Como é que é esse primeirinho que a senhora falou, Will? Síndrome do olho seco. Síndrome, Síndrome, isso, síndrome. síndrome do olho seco ou doença do olho seco. Como é que é isso? É um ressecamento do olho, geralmente provocado aqui na área, a causa mais frequente é a rápida evaporação da lágrima. Eh, aí a nossa lágrima tem uma composição, uma porção de água, tem mucina, tem óleo, tem algumas vitaminas. E então, cada vez que a gente pisca, é como o limpa-para-brisa, a escovinha do limpa-para-brisa do nosso carro. A pálpebra esparce, espalha aquela lágrima em toda a superfície do olho e lubrifica para evitar o ressecamento, porque o ressecamento contínuo desencadeia o processo de formação dessa carne que vai a invadir a córnea e então vai passar a chamar-se pterígio. Que interessante. No caso, por isso que é por esse motivo que está acontecendo no caso, essa síndrome. Síndrome do olho O seco ressecamento. por ressecamento. O clima da Baixada é Muito muito quente. quente, tem um sol muito forte, tem poeira, tem fumaça, tem tudo o que favorece o aparecimento do síndrome do olho seco, além do uso contínuo de telas e além da idade também, que depois dos 40, 50 anos, principalmente em mulheres, também aparece essa diminuição na produção de lágrimas. Mas esse aí tem cura, no caso. A pessoa pode tratar tranquilamente. A gente faz uns testes no consultório para quantificar a produção de lágrimas e para quantificar a qualidade da lágrima. Então, independência do resultado desses testes, a gente trata o síndrome do olho seco. Acompanho muitas e muitas pessoas com o síndrome do olho seco. Eu acho que esse aí eu não corro risco de ter, que eu choro muito. E aí, no caso, tem um tratamento, se não for necessário também, ou se não der certo, tem caso cirúrgico. Tem tratamento cirúrgico também. Pode fazer o tratamento cirúrgico. A gente faz tratamento cirúrgico aí da via lacrimal também. Isso. E o segundo que a senhora disse também, qual foi? E encontra todos os dias O também, com frequência? pterígio, carne Esse, crescida. carne crescida. Esse também, explica mais pra gente um pouquinho com detalhes. É carne que cresce essa que a gente de vez em quando vê até na própria pessoa, é isso? Isso mesmo, essa pelezinha, o paciente geralmente chega no consultório falando, doutora, tenho o olho vermelho, tenho uma pelezinha que está crescendo no meu No olho. olho. Isso. Essa pelezinha é provocada por esse ressecamento contínuo do olho, a exposição contínua à radiação solar. Então, aparece esse processo inflamatório, vai crescendo, crescendo e forma o que a gente chama de pterígio. Doutora, agora mais por uma questão de curiosidade, eu andei dando uma pesquisada, por exemplo, principalmente as mulheres, né, que usam muito maquiagem, essas coisas. Tem tipo de produtos que as mulheres têm que ter maior cuidado, porque senão pode acarretar em algum problema Sim, na vista? existen algunas colas que se usan para os cílios. Sim. Existen produtos do cabelo, aquelas pomadas que o pessoal usou muito durante o carnaval. Esses produtos não podem entrar em contato com a superfície do olho, porque provocam queimaduras da córnea. E esses produtos também, por exemplo, a mulher geralmente, claro, evidente, ela usa para ir para uma festa, um exemplo, vamos dizer assim, quando ela voltar, é importante ela retirar antes de dormir? Fazer a retirada de todo o produto da face, ter cuidado também se aplicou algo no cabelo, porque acontece, por exemplo, botou uma pomada no cabelo, choveu, e toda aquela pomada escorreu no rosto e entrou no olho, então provoca uma queimadura. Muito bem. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Doutor, em relação, por exemplo, a determinadas áreas, né, vamos dizer assim, por exemplo, eu, né, eu sou
trabalham muito em contato com o computador. Tem pessoas que trabalham muito com solda, né? Tem pessoas que trabalham muito na exposição do sol, né? Essas pessoas têm que ter um cuidado mais especial, por exemplo, tá procurando um especialista? Sim, tem que ter o que a gente chama higiene do trabalho. Sim, Por exemplo, os usuários de tela tem que. A gente usa uma régua que é a régua dos 20. 20 minutos em frente de tela, 20 segundos piscando e afastado da luz da tela. Se você não consegue fazer a cada 20 minutos, pelo menos a cada 1 hora, descanse 10 minutos. Localize uma janela, olhe de longe e descanse um pouco o seu olhar. Pisque com frequência, use lubrificantes oculares e use uma lente apropriada, que hoje em dia a gente tem lentes apropriadas, lentes digitais, para aquelas pessoas que ficam muito tempo em frente de telas. então a pessoa que, por exemplo, acha, eu estou sem problema nenhum, não tem problema nenhum, mas vai chegar um problema se caso ele não tomar providências, né? Pode Um chegar. momento, qualquer momento vai aparecer porque ele está com muito contato com a tela, né? Eu queria que a gente voltasse a essa questão da tela, por exemplo, para crianças, né? Tem que ter uma preocupação muito maior porque tem uma divisão, vamos dizer assim, de idades, né? Sim. Conta pra gente, por exemplo, criança de 0 a 2 anos, Des- pode? Não, não pode. Zero telas. Zero tela. Não pode ter Fala, atenção, contato com mamães e telas. papais. Olha, ele aí vai, daqui a pouco é papai, o Não, Rod, né? Então, ou seja, do filhinho dele aí de 0 a 2 anos, não pode dar não, celular, nada de galinha pintadinha, nada de nada. nenhum bonequinho no celular, Então, no esse negócio de tablet. dizer, não, eu vou deixar porque ele fica comportadinho. É o tempo de eu ir fazer a coisinha ali rapidinho. Não, não Mas existe isso. Vai faz fazer mal, muito mal. porque o olhinho desse bebê ainda está em fase de desenvolvimento. E as telas desprendem uma radiação. E essa Entendi. radiação se vai acumulando no olhinho, e não só no olhinho, o cérebro da criança vai recebendo aquela radiação. Ah, Então, entendi. afeta o desenvolvimento do olho e o desenvolvimento psicomotor da criança. Olha aí, cara. E, Então, e acima de 2 anos? entre os 2 e os 10 anos, então, ele pode ficar 2 horas diárias, 2 horas. sempre com intervalos de descanso. E essa somatória, por exemplo, se você dá 30 minutos o celular e fica 1 hora e meia na televisão, completou as 2 horas, Ah, somando todas as telas. todas as telas. Ou seja, celular, televisão, computador, tudo tem que ser 2 horas por dia. 2 horas por dia. E as 2 horas tendo um intervalo de meia hora, no caso, ou 20 minutos. Descansando um Descansando pouquinho, um uns pouquinho, 10, uns 15 minutos. Não deixe que essa criança fique essas 2 horas contínuas. direto. Faça uma atividade intermédia, volta a assistir, E desse depois, jeito. e depois dos 10 anos, doutor? Depois dos 10 anos, recomendado 3 horas diárias, Até quantos anos? Até a fase adulta. até a fase A adulta. fase adulta. Também tendo um intervalo de 20, 30 minutos de descanso. Sempre descansar, como eu falava, a régua dos 20. 20 minutos de tela, 20 segundos de descanso. Ou, de hora em hora, descansar 10 minutos. Eu até aproveitar agora essa parte aqui, lembrando para os nossos, para quem está nos assistindo, né? Tem um aplicativo, gente, tem um aplicativo que os próprios pais, né, eu esqueci qual é o nome agora do aplicativo, que os próprios pais podem estar monitorando, né? Saber o que que o filho está assistindo, o que que o filho está, qual é o aplicativo que ele mais está acessando, se é o YouTube, se não é, enfim, tem um aplicativo bem interessante. Depois a gente pode até colocar nas descrições aqui do nosso podcast. Doutora, existe o teste de pezinho. Existe algum teste também para O teste do olhinho, teste do olhinho? o teste do olhinho, que E é obrigação fazer, é um direito de todo mundo ter esse? sim, Então, no caso, os todas, pais têm que exigir esse teste do olhinho todas as crianças devem passar por o teste do olhinho. É muito importante, porque uma das causas de câncer ocular é o retinoblastoma. É uma doença maligna, muitas vezes é congênita, tá? E o jeito de saber se tem ou não tem é fazendo o teste do olhinho. Além disso, a criança pode nascer com problemas da córnea, com catarata congênita. Se nasceu prematuro, pode ter problemas na retina, retinopatia do prematuro. Existe uma série de problemas que aquela criança pode ter, e se não é feito o teste do olhinho,
Aí os pais não vão ficar sabendo. E já quando diagnostiquem, vai ser tarde demais. Então, ou seja, é um direito de cada cidadão ter esse O teste. teste do olhinho, existe o teste do pecinho, da linguinha, o teste do coraçãozinho. Então tem que fazer o teste do Tem que olhinho. fazer todos os testes no bebê, é importante o teste do olhinho. Então tá aí, gente, mais uma dica aqui da doutora Caridade Vega no nosso podcast. Então você que é mamãe ou você que está aí gestante, que vai ganhar um nenenzinho em breve, então quando ganhar um nenenzinho lá na maternidade, pede para fazer o teste do olhinho, né, doutora? E diz, não, não, a gente não faz. Olha, eu escutei Caridade Vega falando que tem que fazer, não é isso? Tem que fazer o teste do olhinho. Geralmente tem pediatras capacitados para fazer o teste do olhinho e também qualquer de nós, o oftalmologista também pode fazer o teste do olhinho. Doutora, e a senhora está atendendo aonde, né? As pessoas podem lhe procurar, onde lhe encontram aqui no município de Pinheiro. Bom, eu atendo praticamente a semana toda na multiclínica, localizada na Avenida Tarquínio Lopes, número 1443, próximo ao posto Girafa, e atendo todo sábado no Espaço Visão, localizada na Rua Hélio Costa, do lado da Igreja Quadrangular. Entendi. A senhora também atende em outros municípios, né? Aqui na Eu Baixada. atendo 2 vezes no mês em Viana. Também fazemos esse atendimento. Um abraço ao povo de Viana aí, el que me está assistindo. E também a senhora estava atendendo no SUS lá em Presença Em Nela. Presidente Ainda está Sarney, atendendo, no caso. atendo no SUS. Então, assim, tem muita diferença no caso do SUS para o particular ou não? É a mesma doutora Eu sou a mesma doutora doutora, o do mesmo SUS, carinho, o mesma mesmo atenção, profissionalismo. A gente faz o atendimento do mesmo jeito. do mesmo Quando jeito. faço uma ação social, quando estou no A senhora SUS, faz assim, tem também essas questões sociais aqui no município? A senhora está envolvida já nessas sim, ações eu, sociais? eu participo do projeto Sementes do Amanhã. Isso. E eu também tenho um projeto pessoal com minha família, com alguns amigos. A gente faz atendimento nas igrejas, principalmente igrejas aqui da comunidade, igrejas evangélicas, das quais eu sou parte também, porque eu formo parte de uma igreja da Assembleia de Deus. Só evangélica, no Eu caso. sou Evangélica. Aí, então, no caso, esse projeto também já está em ação aqui na Baixada. aqui na Baixada, sim. A gente faz atendimentos aqui em Pinheiro, em Presidente Sarney. Em geral, a gente faz algumas conexões com os pastores, os líderes da comunidade, e aí coordina todo e leva nosso projeto até lá. E como é que é esse projeto? Como é que atende as pessoas? Como é que é feito? Vai numa comunidade e, no caso, a comunidade fica responsável de estar levando os pacientes? Como é isso? Geralmente é a liderança da igreja Entendi. que entra em contato com a gente, eles fazem a divulgação, fazem um agendamento, eles organizam o local e a gente chega já com os aparelhos, monta todo o processo da consulta, faz uma consulta bastante completa no local. E se precisa de óculos, a pessoa recebe seu óculos, se precisa de cirurgia, já leva seu encaminhamento para a cirurgia ou leva o tratamento específico, se tem algum processo inflamatório, alguma alergia. E a gente também faz a entrega dos colírios, geralmente de colírios e de vitaminas que ajudam no tratamento do síndrome do olho seco, de degenerações da mácula. No caso, existe a possibilidade da gente adquirir, por exemplo, tipo uma doença nos olhos por conta, por exemplo, eu vi recentemente, acho que tá com uns 10, 15 dias, uma pessoa me falando que ele está com problema nos olhos e ele acha que isso se deu porque ele começou a praticar esporte na areia. Ele acha que é o contato com a areia. Isso pode acontecer ou fica muito vago a senhora dar esse diagnóstico assim no caso? Bom, uma das coisas que também a gente vê com muita frequência, que o povo chama doença do gato, é a toxoplasmose. E se adquiere assim. Geralmente tem que existir um animal portador da doença, geralmente um cão ou um gato, e deposita as fezes ali na areia. Areia, A entendi. pessoa vai fazer esporte, não tem como não tocar na areia. E por casualidade, essa mão passou na boca aí, os ovos dos germes, e aí começa o ciclo de infestação do, do parásito.
Ah, entendi. Eu queria voltar um pouquinho, né, para a gente falar sobre o programa que a senhora veio para o Brasil. Falasse um pouquinho sobre esse programa. A senhora acha de suma importância? Foi muito importante esse programa que é o Mais Médicos? O programa Mais Médico foi um programa muito lindo, um programa que nos deu a possibilidade de estar em contato com a população brasileira mais carente e naquelas áreas mais vulneráveis. Eu agradeço muito ter sido parte desse projeto. Um dos momentos mais emocionantes de minha vida foi quando eu cheguei no município em que eu fui atuar, em Santo Antônio de Jesus. A prefeitura, a comunidade preparou Recepção. uma recepção maravilhosa. Até hoje eu lembro dela, a gente ficou muito, muito, muito emocionada esse dia. E realmente a experiência nesse município foi muito linda. Até hoje eu recebo muitas mensagens nas redes sociais dos meus pacientes da Bahia, dos meus pacientes de Santo Antônio. Eles têm sido muito fiéis comigo. Eles me seguem por todo lugar que eu vou Que e maravilha. constantemente me perguntam, doutora, você está atendendo aonde? Inclusive, eu faço atendimentos online Sim. para ainda para esses pacientes de Santo Antônio de Jesus e do Recôncavo Baiano, hein? Vamos preparar também, viu, gente de Pinheiro? Vamos preparar uma recepção aí para a doutora, que eu senti que ela tá um pouquinho com ciúme, que não teve uma recepção boa no município de Pinheiro, né, gente? Brincadeira. Doutora, e em relação, por exemplo, eu vejo que a senhora é muito ativa nas redes sociais, a senhora posta muita coisa, posta vídeos, né? Posta o seu dia a dia do trabalho. A senhora acha que isso é importante, né? Até para levar também ao conhecimento da sociedade que o tratamento precoce, né? O tratamento bem no começo é a melhor alternativa? Com certeza, tem pessoas que até se extrañam, ¿no? Doutora, já você não é tão jovem, hein? Não sou tão jovem, mas eu me adaptei a las Redes sociais. circunstâncias, às redes sociais. Eu gosto muito delas porque eu acredito que o uso racional delas contribui indiscutivelmente para o conhecimento da população. Você só tem que usá-las de maneira Certo. certa. E então é muito importante a educação. Eu não posso me desligar minha formação como oftalmologista da minha formação como médica integral, como médica da família e comunidade, como clínico geral. É uma coisa que quando eu enxergo o meu paciente, eu não enxergo só o olho dele, eu enxergo como um ser humano completo. Então, isso não posso me afastar, e isso é o que eu tento transmitir através de minhas redes sociais, essa labor de prevenção, esse diagnóstico precoce. Tento conscientizar a população em geral acerca de determinadas doenças, da importância de fazer essa consulta periódica, de fazer uma consulta completa, de fazer aqueles exames que o médico pediu, porque pediu por algum motivo, alguma coisa levou a um médico a pedir aquele exame. A vezes o paciente volta depois de 2 anos, uno pede o exame e aí ele olha assim para a gente e diz, ai, doutora, sim, já o médico me pediu esse exame, eu nunca fiz. Digo, mas agora tem que fazer porque o problema Ou seja, continuou. é importante incluir aí no, vamos dizer assim, no check-up, né? Vai fazer um check-up do corpo, do coração, de tudo, incluir também um exame aí para vista, né? Para visão, para saber como é que tá, né, doutora? Exatamente. Isso é importantíssimo na era atual. E a senhora responde lá todo mundo no seu Instagram, lá, tem esse contato mesmo, direto mesmo com a sociedade? A gente responde todas as perguntas, a gente tenta sempre responder o mais rápido Não é possível. possível, dar sempre aquela satisfação à população. Doutora, já estamos caminhando já para o nosso finalzinho, vamos falar agora um pouquinho sobre futuro, né? A doutora ainda tem sonhos, tem os objetivos, pode compartilhar com a gente quais são os seus sonhos, seus objetivos, ou tá tudo em segredo, não pode contar? Eu não paro de sonhar, eu tenho Isso, uma mente muito ativa, viu? Às vezes não que consigo bom. dormir pensando, programando o futuro. Sim, Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me aprofundar em novas técnicas, em novas tendências da oftalmologia.
Bom, a gente tem projetos, tem novos aparelhos chegando. Eu sou muito apaixonada por essa, agora estou entre duas áreas que me apaixonam muito, uma é a área do glaucoma. A gente está com um projeto de trazer novas tecnologias que não tem na Baixada para o tratamento do glaucoma, que já vão estar disponíveis a partir do próximo mês. E nossos pacientes, algunos pacientes, claro, con criterio, con ciertos criterios, va a ter pacientes que van a poder abandonar o uso do colírio Sim. com uma aplicação do laser. Imagina que maravilha, aquele paciente que todo dia tem que usar duas ou três vezes por dia um colírio, às vezes usam mais de um colírio, e então vai poder ou diminuir a quantidade de colírio ou tirar definitivamente esse Que colírio com um maravilha. tratamento. Então, a gente está em fase de crescimento constante. Eu digo que o amanhã pertence a Deus. Pertence a Deus. É um objetivo, um sonho seu aí profissional, mas também tem sonhos, objetivos pessoais da doutora, principalmente, por exemplo, para cá, para nossa região, para a cidade, algo que a senhora quer, está aqui, está nascendo no meu coraçãozinho, é um projeto bom que eu quero implantar aqui no município, já passou por isso pela sua cabeça? Ou Já não pode compartilhar ainda? tem um projeto, mas é segredo. Ah, pronto. Mas a senhora tem objetivos também, claro, evidente, objetivos pessoais, né? O que a senhora falou, profissional, mas pessoais também, tem muitos objetivos ainda para conquistar, né, doutora? Com certeza, eu me considero uma mulher muito realizada, muito abençoada por Deus. Eu não paro de sonhar. Eu creio nas promessas do Senhor. Isso. E então acho que na presença dele a gente pode conquistar muitas coisas Tem uma ainda. frase que diz, né? Quando a gente para de sonhar, a gente morre. Exatamente. Então não pode parar de sonhar. A senhora tem sua família, no caso, não falou um pouco, mas, por exemplo, tem seu filho, né? Também que mora aqui com a senhora. Tem outro ou não? Só isso? Não, eu só tenho um filho Isso. que eu ganhei, que saiu de mim, Isso. e tenho uma filha adotiva, hein? Ah, Eu tenho entendi. uma filhota aí, minha nora, que eu amo, que eu adotei como filha. Tá, inclusive tá aqui com a gente, né? Está aqui com a gente. Dando esse apoio aí, tá? Eso, primeiramente Deus e depois meu filho. Eles são meu incentivo constante. Esse dia que eu esteja cansada, que eu esteja, quando quero jogar a toalha, né, eu me lembro que eles estão aí, que tenho Deus na minha vida, e eu levanto de novo Ele já e tá continuo. formado, também já tá formado na área ou não? Sim, Tá estudando? os dois são formados em medicina. Oh, que maravilha. Família de médicos, que bom. E o seu filho também já atua aqui na região ou não? Tá atendendo em outro lugar? Não, eles ainda não estão atuando porque estão na fase Quase. final do processo de revalidar seu diploma de médicos aqui, mas dentro de pouco eles vão estar atuando aqui na Baixada, Se Deus quiser. vão a formar parte Do quadro aí de desse médicos. quadro, e acho que a gente, esta família junta ainda tem muito para contribuir para a saúde da Baixada. É um sonho nosso e É mais um sonho, no caso. Doutor, então a gente percebe, por exemplo, que vocês não pretendem de maneira alguma sair mais daqui, ficar mesmo aqui na região da Baixada, não é isso? eu acho que eu cheguei, Seus, já corre no seu corpo sangue pinheirense. eu senti de Deus que meu lugar é aqui. Que maravilha, amém. Eu morei em diversos lugares já no Brasil, mas A senhora sente que pode contribuir pela região. eu acho que sim. Que Eu maravilha. sinto isso, que a gente chegou aqui para contribuir no desenvolvimento da saúde em Pinheiro e na Baixada toda. Eu acredito firmemente nesse, e é um propósito de nossa vida, mudar a realidade do Pinheiro. Que maravilha, amém. Amém. Eu fiquei até sem palavras agora, que amém. Obrigado, doutora. Eu, como pinheirense, como baixadeiro, eu agradeço. É muito bom ver que pessoas assim com esse pensamento estão chegando na nossa região para contribuir, para nos ajudar a mudar essa realidade, essa triste realidade que é a realidade da Baixada Maranhense. Eu queria só para fazer mais uma pergunta em relação, por exemplo, eu vejo muito mutirões e sempre esses mutirões lotados, né? Principalmente pelas prefeituras que são organizadas pelo governo do estado. É, não tem como acabar assim, por exemplo, tratar todo mundo, ou é difícil mesmo, ou vai surgindo novos
por exemplo, mutirão de glaucoma, mutirão de catarata. Eu vejo que todos os mutirões eram superlotados. Por que que são todos lotados, doutor? É por falta de acessibilidade e por falta de serviços de saúde contínuo. Porque se existisse uma consulta de oftalmologia no SUS toda semana, por exemplo, com 30 vagas, um mutirão não existiria. Existiria. Se existissem procedimentos avançados e acessíveis no SUS, se o paciente não tivesse que ir até São Luís, aqui no caso nosso, a fazer uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de glaucoma, a fazer exames mais complexos, um mutirão não teria motivo de ser realizado, mas infelizmente é uma região carente, não tem todos os especialistas necessários, então um mutirão é uma forma de que essa pessoa que não tem essa acessibilidade, pelo menos no mutirão, ela tenha acesso a um especialista, ela seja encaminhada àquele procedimento que precisa, ser uma cirurgia, sem outros exames. Muito bem. Doutora, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. E eu tenho certeza que a senhora vai voltar outras vezes. E fica aí agora suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que não foi questionado, que não foi perguntado. E mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Eu tenho certeza que, além de muitas sugestões, muitas dicas que a senhora deu, foi um bate-papo bem rico, né, de conhecimento. Eu tenho certeza que vai romper muitas barreiras de várias pessoas que vão assistir esse podcast, que estão assistindo esse podcast, e eu tenho certeza também que tudo, enfim, é a mão de Deus que está tocando, a mão de Deus que tá fazendo tudo isso aqui. Eu tenho certeza que tem um propósito esse podcast, esse bate-papo com a senhora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a toda a população da Baixada, especialmente a população de Pinheiro, e a gente está aqui de coração aberto. A gente chegou para somar com a população, com os serviços de saúde da Baixada, e como já falei, eu acredito firmemente que a gente está aqui com um propósito maior de contribuir para esta população. Muito bem. Só lembrando, só para as pessoas também que queiram seguir a doutora, né, qual é o arroba, qual é o Instagram? Podem me encontrar lá, doutora, do- Arroba. doutora, guião baixo, barra, Caridade Vega. Então pronto. E tem também o seu telefone, o telefone da agência lá para 3311-0192 para agendar as consultas. E eu tenho também meu site, www.Caridade Vega. Podem ir lá, temos nosso Google. É só digitar Doutora Caridade Vega Pinheiro. isso. Aí vão encontrar também todas as informações. É só digitar meu nome e aí eles vão a ser direcionados ao endereço onde estou atuando e uma série de informações de minha formação, os procedimentos que eu faço, está todo disponível aí nas redes sociais. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, tá certo? Foi um prazerzaço, né, bater esse papo com a senhora. Muito obrigado mesmo, tá certo? Obrigada a vocês. Muito bem, então tá aí, a gente conversou com a doutora Caridade Vega, ela que é especialista, ela que é oftalmologista, esse bate-papo maravilhoso no nosso podcast. E a gente pede mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like e compartilha geral. Afinal de contas, nós estamos no podcast de Pinheiro para o mundo inteiro.